Olá, turma do sétimo ano, a gente vai estar falando hoje sobre a ocupação do território brasileiro. Essa ocupação, a gente diferencia ela em 4 períodos distintos. O primeiro período que vai ser a ocupação do território brasileiro a partir do século XV. Essa ocupação ela vai ocorrer principalmente no litoral brasileiro, na área litorânea, principalmente onde? Na região Nordeste. Quais eram os tipos de atividades econômicas que ocorriam ali? Primeiro, a exploração do pau-brasil e assim também houveram a implantação de engenhos de cana-de-açúcar. As primeiras cidades que vão surgir ali vai ser Salvador, Olinda, Recife também, e essas cidades elas tinham uma função muito clara, que servia como entreposto comercial de toda a produção do açúcar passava por ali, por Salvador ou então por Olinda, assim também como a exploração do pau-brasil, que essas duas foram as duas primeiras atividades econômicas aqui do nosso território. Até hoje, se a gente for ver, a ocupação do território do Brasil ela vai ocorrer principalmente na zona litorânea. Por quê? Reflexo desse processo histórico também. A cana-de-açúcar era muito importante ali pelas questões climáticas e assim também pelo solo. Por isso que se desenvolveu ali de uma maneira muito rápida. Assim como também, lembrando que naquela época os meios de transporte eles não eram tão sofisticados como a gente tem hoje. Então, o único meio de transporte disponível era o navio. Geograficamente, o litoral nordestino fica muito mais perto do litoral dali de Portugal. Então, é muito mais perto, muito mais rápido do que se fosse implantado, por exemplo, nos estados do sul. A viagem seria bem mais longa e bem mais cara também. Então, vai ocorrer ali no Nordeste, tanto também pelas questões climáticas e pelas questões pedológicas também, ou seja, o solo ele era muito propício para a produção da cana-de-açúcar. E toda essa riqueza do açúcar gerou cidades que hoje são conhecidas, né, como Salvador e Olinda também. Então você tem aí essa imagem que vai falar sobre a ocupação. Olha só como era representado o Brasil naquela época. Um mapa totalmente diferente de hoje. Então você vai ver bem aqui no litoral nordestino, vou tentar marcar, a produção da cana-de-açúcar bem aqui, enquanto que a gente vai ver também a produção do pau-brasil um pouco mais ao sul, mais para cá assim. Então, daí que começou também o processo de desmatamento da Mata Atlântica. É um dos biomas brasileiros mais devastados. A sociedade do açúcar no Brasil, então você vê aqui o engenho, como ele funcionava. Você pode ver que a mão de obra era uma mão de obra negra, que vieram para cá para o Brasil escravizados. Então você vê toda a estrutura da casa grande, da fazenda, né, da senzala também, como é representado bem aqui também nessa imagem de baixo. Então, nós temos essas iconografias que são muito representativas desse período. Aqui, essas duas imagens que eu coloquei são a exploração do pau-brasil. Mas por que o pau-brasil ele era muito importante? Simples. O pau-brasil poderia se tingir roupas, principalmente de vermelho. Naquela época, quem usava roupas coloridas eram os nobres, aquelas pessoas que tinham dinheiro. Usavam vermelho ou usavam azul também, porque eram cores vivas que não eram tão fácil de achar. Por que que a gente fala que o nobre ele tem um sangue azul? Não é que o sangue azul dele seja de verdade. Porque a cor azul ela só existia a partir de uma pedra preciosa, que era lápis lazuli. E essa pedra preciosa, a partir que achavam ela, poderiam produzir a tinta azul. Por isso que fala que o nobre tem sangue azul. Ou seja, é um sangue raro, é um sangue extrema especial. Mas claro que hoje em dia a gente sabe que todo ser humano tem o sangue vermelho. E o açúcar também, hoje em dia a gente compra um açúcar por R$ 2, R$ 3 no supermercado. Naquela época, açúcar ela era uma especiaria, era muito caro, muito valorizado. Tanto que se tivesse um casamento, se você fosse convidado para esse casamento, você poderia dar açúcar como presente. Seria como se fosse um presente muito bem aceito, né, a nível de curiosidade. As cidades que foram fundadas, as duas imagens de cima são as cidades de Olinda, sendo que nessa daqui logo atrás tem o Recife e logo aqui na frente a cidade de Olinda, enquanto que as outras de baixo são Salvador, das duas principais cidades, né, que a gente pode ver nesse período.
do ciclo do açúcar no Nordeste. Uma outra fase já vai ser a ocupação no século XVII. Ela já vai ocorrer por outros fatores. Primeiro, a expansão para o interior pela atividade pecuária. O gado bovino passa a ocupar as áreas decadentes da cana-de-açúcar e aqui na Amazônia também vai ter ocupação. Ocorre ocupação devido à procura das drogas do sertão, que eram produtos da floresta que na época eram bastante apreciados, era muito valorizado essas drogas do sertão. A pecuária, na verdade, ela começou a entrar para o interior do Brasil, por quê? Porque as áreas do litoral, que eram áreas muito ricas em nutrientes, eram ocupadas primordialmente pela cana-de-açúcar, então não tinha espaço para eles. O gado ele não poderia concorrer com o espaço da cana-de-açúcar, até porque o gado ele era apenas para o mercado interno, não tinha exportação do gado, como hoje a gente vê no Brasil. Então o gado, na verdade, ele servia apenas como alimento e também como força de trabalho, assim também para se movimentar. Tem um livro que fala que enquanto que o boi ele era o meio de transporte, na verdade, dos negros e dos pobres, o cavalo ele era o meio de transporte dos ricos. Então, o gado ele servia como transporte e como alimento também, mais uma produção interna. Essa produção do gado ela era muito desvalorizada naquela época. Então, por isso, quanto mais para o interior a produção do gado fosse, melhor, porque teria mais espaço para a produção da cana-de-açúcar. Porém, a cana-de-açúcar começou a entrar em declínio. Quando começou a entrar em declínio, desculpa, o gado bovino ele começou a se expandir para essas áreas também. E aqui na Amazônia, que até então era considerado um paraíso, o inferno verde, devido ao calor, já começa também a ter procuras pelas drogas do sertão. O que significa sertão? Significa interior. Então, quando eu falo drogas do sertão, eu estou me referindo aos produtos do interior da região amazônica, dos produtos do interior da floresta. Então, drogas não no sentido pejorativo, como a gente conhece hoje, como narcóticos, como algo que vicia, como algo que faz mal. Não, eram especiarias bastante valorizadas naquela época, em Portugal. Então, você vê aqui nesse mapa que a gente começa a ver as cidades sendo fundadas. Por exemplo, olha aqui em Belém. A cidade de Belém ela já vai ser fundada em 1616. Outras cidades, como São Luís, 1612. Cabo Frio, 1615. Você pode ver também, olha, que as áreas elas já vão começando a se expandir para cá. Toda essa área aqui também ela vai ser ocupada a partir da criação do gado, da criação pecuária. Aqui você tem uma imagem, né? Eu tentei resumir aqui tudo aquilo que a gente falou, as drogas do sertão. Era o cacau, era o guaraná esse daqui, a castanha, a pimenta do reino, o urucum também, que servia para tingir, para fazer condimentos, pimenta do reino. Aqui é a produção do gado, né? Eles indo cada vez mais para o interior do Brasil. E essa imagem preta e branca aqui, que eu pesquisei, eu consegui, é a imagem de Belém na época de sua fundação, no ano de 1600 aproximadamente. Olha como era o estilo das construções e também os navios, como faziam parte daquela época. Esse mapa daqui ele vai mostrar essa incorporação do gado, né? Ele indo para o interior, ele saindo aqui dessa área do sertão nordestino, como já falei para vocês, que essa área que ela era própria para a produção do açúcar e ela se adentrando para o interior, olha, no estado do Maranhão, do Piauí, aqui no Ceará também, no interior da Bahia, enfim. Então esse mapa ele é muito representativo porque ele vai mostrar essa introdução, a entrada do gado, a interiorização, melhor dizendo, para o interior do Brasil. Agora a gente vai para o século XVIII, a ocupação do Brasil no século XVIII, já vai ocorrer a descoberta de jazidas de metais preciosos no interior do Brasil. Isso já vai ser bastante importante, porque a principal função da colonização no Brasil era justamente achar esses metais, essas pedras preciosas, e encontrar. Mas isso já vai ser no século XVIII, já foi bem no interior do Brasil.
A atividade mineradora fez com que ocorresse a ocupação dos atuais estados do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. As cidades cresceram graças à mineração e à mudança da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. A capital do Brasil antigamente era Salvador, por isso que Salvador foi uma das grandes cidades, uma das cidades mais importantes no período da cana-de-açúcar. Porém, Mato Grosso, Minas Gerais ficavam bem mais perto do Rio de Janeiro. Por isso que houve essa mudança de capital. Então, a capital do Brasil começou lá em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro e, posteriormente, como a gente já viu numa outra aula, foi para hoje nós conhecemos como Brasília. Essas cidades elas vão começar a crescer justamente porque muitas pessoas começaram a migrar para lá. Lembra que eu falei que no século anterior começou a decadência do açúcar? Pois é, essa decadência do açúcar fez com que muitas pessoas migrassem em busca de emprego, né, nessas minas de ouro, assim também como muitos escravos foram remanejados para a atividade mineira também. E isso fez com que ocorresse essa ocupação desses estados, como a gente conhece, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Tanto depois Mato Grosso foi desmembrado, Mato Grosso do Sul, e Goiás foi desmembrado, surgindo o estado do Tocantins também. Vocês já ouviram aquela expressão santo do pau oco? Por que, que existe essa expressão? Porque o ouro ele era contrabandeado antes. Ele tinha que passar pelo Rio de Janeiro para ser pesado, para ser tirado também o imposto para a coroa. Só que muitos começavam a usar um subterfúgio. Pegava pequenas imagens, estátuas de santos, de madeira, tiravam toda a madeira de dentro, fazendo com que ficasse oco e colocava ouro ali e depois tampava novamente. Ou seja, havia esse contrabando não só de ouro, mas de metais preciosos e as pessoas só iriam descobrir muito depois. Então essa expressão fulano é santo do pau oco surge justamente nesse período. Aqui você já começa a ver essa ocupação do Brasil nesse mapa, você surgindo as demais atividades mineradoras, a produção do ouro, a extração do ouro feito pelos escravos. Tiveram escravos que ficaram ricos e foram libertados? Sim, tanto que tem casos, tem histórias, a história relata de muitos escravos que ficaram ricos, né, com a extração do ouro, assim como seus senhores. Algumas cidades, as duas imagens de cima é Ouro Preto, em Minas Gerais. Ouro Preto ela chegou a ser a capital mineira durante um bom tempo. Se a gente for ver até hoje, ela vai preservar a sua arquitetura. E vocês podem observar que não tem poste de luz, não tem fiação elétrica nenhuma. Por quê? Porque tudo é subterrâneo para tentar manter todo esse aspecto, toda essa arquitetura. E aqui embaixo já é a imagem da cidade do Rio de Janeiro, que nesse processo teve todo um remodelamento urbano. O Rio de Janeiro não era tão bonito como a gente conhece hoje, mas ele começou a ser transformado justamente quando ele passou a ser a capital do Brasil. Por último, nós chegamos no século XIX. O Brasil ele já era independente. Tem um pequeno erro aqui, gente, desculpa. O Brasil se torna independente do Brasil. Não, o Brasil se torna independente de Portugal. A produção do café era a principal atividade econômica no Sudeste, do algodão na Caatinga e a borracha aqui na Amazônia. Aí, nesse período, já começou a ter a integração brasileira. E assim ocorreu também a Belle Époque brasileira, nesse período. O que é a Belle Époque? Foi no período que as cidades do Brasil começaram a passar por processos urbanísticos, começaram a ter várias reformas urbanas, transformando essas cidades que antes não tinham encanamento, que antes não tinha saneamento, que antes tinha vários cortiços no centro, em verdadeiras cidades inspiradas na arquitetura parisiense. Rio de Janeiro passou por isso, São Paulo passou por isso, Belém também passou por esse processo, e foi justamente nesse período da economia da borracha. Aqui já vai ser o nosso mapa, quase que na sua totalidade de hoje, mas com essas coisas mudando essa questão das atividades econômicas. Então você vai ver a produção do café, que também a princípio começou com mão de obra escrava, começou ali no Rio de Janeiro, depois foi mudando até chegar no interior de São Paulo, onde as terras eram melhores. Em 1888, os escravos conseguiram a sua liberdade, saíram do cativeiro e começou também a imigração
europeia para cá. Então, no primeiro momento, essa produção do café ela era feita por escravos. Logo depois, ela passou a ser feita também por italianos, por holandeses, por espanhóis, que vieram da Europa para cá, sendo que na Europa estavam fugindo do continente europeu por conta das crises econômicas que estavam ocorrendo lá. Então, o Brasil estavam recebendo de portas abertas. Aqui, essas duas imagens é da cidade de São Paulo. Naquela época, essa primeira imagem aqui é a Avenida Paulista, olha só como era antes, organizada, os casarões. O Porto de Santos também, que era muito importante, que era por onde saía toda a produção do café, e até hoje também é um dos maiores portos do Brasil. Assim também, como a gente pode ver nessa imagem do lado, já é atual, mas ao fundo vocês podem ver o Teatro de São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo. Essa rua bem aqui já é o Viaduto do Chá e aqui é o Vale do Anhangabaú. Nesse período eram áreas assim que foram crescendo a partir de todo esse embelezamento que ocorreu nas capitais brasileiras. Então São Paulo também não ficou atrás. Aqui na Amazônia, a gente vai ver essa produção da borracha. Aqui vocês podem ver pessoas que moravam dentro da floresta fazendo a extração. Essa imagem daqui de baixo é o que hoje a gente conhece como Avenida Doca de Souza Franco. Para quem não sabe, aquela avenida fica o Shopping Boulevard. Olha só como era antes ali, o canal, né, que hoje é um esgoto a céu aberto. E assim também como na outra imagem do lado, o que hoje é ali próximo o Ver o Peso, né, ali próximo hoje a Praça do Relógio. Olha só como Belém era, o Teatro da Paz que foi construído nessa época. Essa imagem daqui de cima é onde hoje é o Ver o Peso, onde era uma praça muito bonita, e logo ali atrás seria o Porto de Belém, né, o que hoje a gente conhece como a Estação das Docas. E no lado, uma rua que ficava bem perto da Avenida Presidente Vargas, é a Avenida Presidente Vargas, na verdade, tanto que tem os bondinhos, olha só como era a Avenida Presidente Vargas antigamente, os bondinhos e aquelas escadas que tem naquela rampa, né, saindo na direção da Estação das Docas. E esse prédio aqui atrás é hoje aquela CIA que a gente vê lá na Presidente Vargas. Um outro assunto muito importante são a questão dos indígenas no Brasil. A FUNAI ela estima que em 1500 tinha entre 1 milhão a 10 milhões de indígenas vivendo aqui. E os povos indígenas eles são completamente diversos, eles são heterogêneos, a gente não pode classificar todos eles como iguais, tem uma diferença muito grande entre eles, e essa diferença dos indígenas é com relação a costumes, é com relação também à sua língua, aos seus hábitos, todas as formas que a gente pode denominar uma nação, um povo, os povos indígenas eles vão se enquadrar. Muitos não têm seu território, muitos vivem ainda à procura de demarcação de terras. Muitos saíram das suas terras também para o meio urbano e assim perdendo até mesmo seus traços culturais específicos. Eles saíram da tribo, aprenderam a falar o português e perderam seus hábitos, estão inseridos na vida urbana, nessa vida como a gente conhece. De acordo com o IBGE, em 2010 a população indígena era de 0,42% da população, o que seria 818 mil pessoas. Então, olha só, de 10 milhões de índios aproximadamente, que tinha em 1500, hoje em dia a gente não tem nem 10% do que era aquele período. Uma outra coisa, os indígenas eles têm que ficar exclusivos ali nas tribos deles, eles não podem ter celular, eles não podem ter meio tecnológico nem nada. Não, a gente não pode ter essa visão romântica dos indígenas. É muito pelo contrário, a cultura deles também está sofrendo um processo de mudança, assim como a nossa. Então, pensar que o indígena ele tem que ficar na tribo, ele tem que viver da caça, da coleta, como se fosse há 1500 anos atrás, a gente não pode pensar nisso. Muito pelo contrário, a gente tem que respeitar a individualidade e também fazer com que todos eles tenham acesso também aos benefícios que esse sistema proporciona para a gente. Educação, saúde, avanços tecnológicos e assim sucessivamente. Então, aqui tem algumas imagens, vocês podem ver que os indígenas eles são completamente diferentes, tanto fisicamente, assim também
pelos seus adereços. Os adereços que eles usam, forma de cortar o cabelo, são diferentes também, assim como as pinturas. Essa outra imagem que eu peguei é uma imagem das tribos indígenas nas cidades fazendo reivindicação, fazendo protesto por melhorias na qualidade de vida deles. Ou seja, eles não querem perder as suas terras, eles não querem ficar isolados dali da humanidade, mas sim eles querem ser respeitados também, e isso é muito importante. Por fim, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, estudem, bora ter fé, porque eu espero que brevemente nós estaremos juntos. Até mais, gente.